nós iremos falar um pouquinho sobre mudanças do estado físico da água. Eu vou começar essa aula mostrando para vocês 3 imagens. A foto de um copo de água, a foto de gelo e a foto de nuvens, de uma tempestade aqui. E daí eu vou fazer para vocês aqui algumas setinhas. A setinha, então, da água indo para a nuvem, da nuvem voltando para a água. Depois, do gelo indo para a água e da água voltando para o gelo. E da nuvem indo para o gelo e do gelo indo para a nuvem. Ok? As setinhas aqui estão desenhadas. Agora a gente vai começar a completar essas setinhas. E a primeira coisa que a gente vai falar aqui é quando você tem a água no estado sólido, ou seja, em formato de gelo, derretendo. Um processo super comum que a gente vê é só você tirar do congelador lá os cubinhos de gelo e deixar em cima da mesa da sala, que você vai ver que ele vai derreter rapidinho. Esse processo é chamado de fusão. Então, voltando para o nosso esquema aqui, do gelo para a água, nós temos um processo chamado de fusão. Na sequência, nós temos um processo chamado de evaporação. A evaporação é quando você pega a água e esquenta tanto que essas moléculas de água elas vão ficar super agitadas. Isso vai fazer com que elas se separem. E quando elas se separam, elas ficam menos densas do que o ar e elas flutuam. Nesse momento, você tem, então, o estado da água em formato líquido, virando água em formato gasoso, e nós temos a evaporação. A evaporação, então, a gente vai escrever aqui nesse cantinho aqui, ó, da água em estado sólido para a água em estado gasoso. Agora fica um pouco mais difícil. E quando a água vai do estado gasoso direto para o estado sólido? Vocês já viram isso acontecer? Eu vou mostrar para vocês um exemplo. Lembra quando acontece aquelas tempestades muito fortes, daí você tem uma tempestade de granizo? Quando começa a cair pedras de gelo lá de cima para o solo? Esse fenômeno acontece quando acontece uma mudança muito brusca de temperatura, quando de repente fica muito frio. E daí o vapor se torna gelo muito rápido. Esse processo é chamado de ressublimação. Ok? Então, vamos escrever aqui ressublimação no nosso esquema. Agora vem um processo talvez um pouquinho nojento. Vocês já repararam quando você tem uma garrafa de água e essa garrafa de água começa a suar? Na verdade, a água que está dentro da garrafa, ela não está vazando para fora da garrafa. Senão, seria um problemão, certo? O que acontece é que está tão gelado, a garrafa está tão gelada por conta da água dentro, que as partículas de água em forma de vapor que estão no ar encostam nessa garrafa e começam a ficar mais frias e a se juntar. Esse processo é chamado de condensação ou liquefação. Logo, a água que está fora da garrafa, ela, na verdade, é a água que estava em vapor no ar. Isso também acontece, agora de forma um pouco mais nojenta, quando você está num ônibus lotado ou quando você está dentro do carro, que os vidros começam a embaçar. Vocês já viram isso? Pois é. Sabe de onde vem a água que fica embaçando o vidro? O processo é o mesmo. O vidro está gelado, porque fora está gelado, e daí dentro está quente, tem muita água em formato de vapor dentro do carro, ela encosta no vidro e acontece a condensação. Mas da onde que vem essa água que está dentro do carro? Já pararam para pensar? Eu vou te dizer para você e você nunca mais vai encostar no vidro quando está com um vapor. Essa água vem da nossa saliva ou do nosso suor. Então, é suor e saliva que estão ali no vidro do carro.
Não é difícil de esquecer esse fenômeno, então a gente chama aqui de condensação. Um outro fenômeno bastante interessante é quando a água, que está, nesse caso aqui dessa imagem, a água que está saindo dos nossos poros, o suor, entra em contato com uma temperatura tão baixa que ela vai solidificar e vai se transformar em gelo. Nesse caso aqui, nós temos um processo chamado de solidificação. A solidificação, então, a gente vai escrever aqui nesse cantinho. Um outro processo bastante interessante, que é visto bem pouco, mas é uma coisa curiosa, é quando você pega o gelo seco. Já viram? O gelo seco, apesar de não ser água, ser um processo com gás carbônico, faz uma bela analogia a como a gente trata a sublimação. Então, ele é uma partícula sólida que se transforma direto no estado gasoso. Esse processo se chama sublimação. Então, nós temos aqui, para finalizar o nosso esquema, do sólido para o gasoso direto, a sublimação. Eu trouxe para vocês um gráfico para mostrar para vocês uma coisa bastante interessante. O sólido, gelo, a nossa água em estado sólido, ela precisa estar numa temperatura muito baixa, que acontece, essencialmente, quando a gente está a 0 graus Celsius. Quando ela fica numa temperatura muito baixa, a tendência é que ela vá subindo essa temperatura até um ponto que a gente chama ponto de fusão. E como a gente viu, no ponto de fusão, o gelo começa a se derreter. E daí vai se transformar em sólido mais líquido, exatamente no ponto de fusão. Quando esse ponto de fusão aumenta a temperatura, a tendência é que ele se torne apenas líquido. Aumentando mais a temperatura, a gente vai ter aqui líquido mais gasoso num ponto que a gente chama de ponto de ebulição. O ponto de ebulição acontece mais ou menos quando a gente está a 100 graus Celsius. Subindo desse ponto de ebulição, nós só temos gás, só água em estado gasoso. Para finalizar a aula, eu queria falar algumas curiosidades para vocês. Vocês já olhem para essa imagem aqui. Olhem para essa imagem aqui. Vocês estão vendo uma geleira que está em cima da água? Vocês não acham um pouco estranho que o gelo ele sempre fica em cima da água? Eu acho, e eu fui atrás de descobrir o que acontece. Acontece que a água ela tem uma propriedade diferente dos outros materiais, porque quando ela fica em estado sólido, ela cria pequenos cristalzinhos de forma hexagonal, com 6 pontinhas. Tipo aqueles cristalzinhos que a gente vê em desenho animado, sabe? Então, esses cristais, quando eles se juntam, eles formam muito espaço entre eles. E esse espaço é preenchido com ar. Logo, quando o gelo é formado, na verdade, ele fica menos denso do que a água, porque ele tem esses cristais e esse ar em volta. Então, ele vai ter um volume muito grande, mas ele vai ter uma densidade muito baixa. Então, ele vai flutuar. É exatamente por isso que aquela afirmação de que se as calotas polares derreterem, a gente vai ter uma inundação nas cidades litorâneas, não é verdade. Porque se as calotas polares derreterem, não vai mudar muito o nosso nível do mar, porque o gelo está acima da água e não abaixo da água.